Eles começaram cedo demais. Antes mesmo de entenderem o peso da fama, já eram vistos por milhões de pessoas em frente à televisão. Crianças que entraram no mundo da atuação carregando sonhos, talento e carisma, mas que enfrentaram a vida real sem roteiro, sem proteção e, muitas vezes, sem apoio. Alguns desapareceram do meio artístico. Outros foram vencidos pela violência, pela doença ou por falhas que jamais deveriam ter acontecido. Todos partiram antes do tempo. A história de atores mirins brasileiros que morreram jovens não é apenas sobre carreiras interrompidas. É sobre promessas que não tiveram tempo de se cumprir. Fernando Almeida começou a atuar ainda criança. Aos 6 anos, já aparecia em novelas e chamava atenção pela sensibilidade em cena. Mas foi em 1988 que seu rosto se tornou conhecido em todo o país, ao interpretar Gildo, o garoto de rua da novela Vale Tudo. É tão ruim assim? É meu padrasto. Ele me bate todo dia. 3 vezes por dia. É que... O personagem emocionou o público e se tornou um símbolo de abandono, esperança e acolhimento. O Brasil inteiro acreditou que aquele menino teria um futuro garantido na televisão. O sucesso, porém, não durou. Após alguns trabalhos, Fernando começou a ser deixado de lado. As oportunidades diminuíram, os convites pararam de chegar e a estabilidade nunca veio. Fora das câmeras, ele enfrentou dificuldades financeiras e emocionais. Pessoas próximas relataram que a frustração por ter sido esquecido pelo meio artístico o levou a um quadro de depressão. Em 2004, aos 29 anos, Fernando Almeida foi a um baile funk no Rio de Janeiro. O que deveria ser apenas mais uma noite terminou em tragédia. Após uma discussão, ele foi assassinado a tiros. O menino que um dia emocionou o Brasil morreu jovem, longe da fama, longe dos holofotes e praticamente esquecido por um sistema que o acolheu na infância, mas não o sustentou na vida adulta. Rafael Miguel também começou cedo. Ainda criança, ficou conhecido por um comercial de supermercado que se tornou inesquecível. O carisma natural abriu portas rapidamente, e logo ele estava atuando em novelas e minisséries. Mas foi em Chiquititas, em 2013, que Rafael conquistou de vez o público jovem. Cresceu diante das câmeras, amadureceu artisticamente e continuou investindo na carreira. Tudo indicava que sua trajetória estava apenas começando. Em junho de 2019, aos 22 anos, Rafael Miguel teve sua vida interrompida de forma brutal. Ele e seus pais foram assassinados quando chegavam à casa da namorada do ator para conversar sobre o relacionamento. O autor dos disparos foi o padrasto da jovem, que não aceitava o namoro. O crime chocou o país pela violência e pela frieza. Anos depois, o responsável foi julgado e condenado à prisão. Rafael não teve a chance de viver a fase adulta da carreira, nem de construir o futuro que parecia tão próximo. Sua história passou a ser lembrada não apenas pelo talento, mas pela tragédia que marcou sua despedida. Se alguma dessas histórias marcou você, deixe um comentário. Às vezes, lembrar juntos é a melhor forma de não esquecer. Milena Brandão representava uma nova geração de talentos. Ainda muito jovem, já atuava em novelas e séries, além de trabalhar como modelo e influenciadora digital. Seu carisma era evidente, e seu futuro parecia promissor. Com apenas 11 anos, Milena já lidava com gravações, compromissos profissionais e o carinho de milhares de seguidores que acompanhavam sua rotina. Em maio, Milena foi internada após apresentar sintomas que, inicialmente, não receberam o atendimento médico adequado. O diagnóstico correto demorou a ser feito e, quando exames mais detalhados foram realizados, foi identificada uma grave condição neurológica. O quadro se agravou rapidamente. Em poucas horas, a jovem sofreu diversas paradas cardíacas e não resistiu. Sua morte gerou comoção, revolta e questionamentos. Não apenas pela perda de uma atriz mirim, mas pela sensação de que aquela vida poderia ter sido preservada se o atendimento tivesse sido diferente. Milena partiu antes de compreender a dimensão do próprio talento e antes de viver tudo o que ainda estava por vir. Aron Hassan marcou o público ainda criança ao interpretar Júnior na novela de Corpo e Alma, em 1992. O personagem tinha relevância na trama e exigia maturidade emocional para alguém tão jovem. Aron chamou atenção pela atuação segura, mas, após o fim da novela, as oportunidades não surgiram. Ele acabou se afastando do meio artístico e passou a viver longe dos holofotes. Em 2007, aos 25 anos, morreu vítima de um câncer no fígado. Sua despedida aconteceu de forma silenciosa, distante da visibilidade que teve na infância. Bruno Moreira entrou para a história da televisão brasileira ainda bebê, ao interpretar Carlinhos em Barriga de Aluguel.
Mesmo sem falas, o personagem esteve no centro da trama e marcou uma geração. Aquela, porém, foi sua única participação na televisão. Bruno cresceu longe das câmeras, seguiu uma vida comum e trabalhava como motorista de aplicativo quando, em 2022, aos 31 anos, foi assassinado durante um assalto. Ele não reagiu, mas ainda assim foi baleado. A notícia trouxe à tona a dura realidade de um ex-ator mirim cuja imagem ficou eternizada na TV, mas cuja vida adulta terminou de forma violenta. Daniel Lobo fez parte da infância de milhões de brasileiros ao interpretar Pedrinho na primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Diferente de muitos, conseguiu manter uma carreira artística ao longo dos anos, atuando em novelas, séries e teatro. Em 2016, após apresentar sintomas aparentemente simples, exames revelaram um câncer no intestino em estágio avançado. A doença evoluiu rapidamente, e Daniel faleceu apenas 5 semanas após o diagnóstico, aos 43 anos. João Rebelo começou na televisão ainda criança, aos 7 anos, participando de novelas de grande sucesso. Cresceu sob os olhos do público, mas, com o tempo, se afastou da atuação e passou a seguir outro caminho profissional como DJ. Em outubro de 2024, aos 45 anos, João foi assassinado a tiros na Bahia após, segundo investigações, ter sido confundido com um criminoso. Sua morte chocou o país e reacendeu a lembrança daquele menino que um dia fez parte da televisão brasileira. Caio Junqueira também iniciou sua trajetória artística ainda criança. Ao longo dos anos, conseguiu construir uma carreira sólida na televisão e no cinema, sendo reconhecido por papéis marcantes. Mesmo com uma carreira adulta consolidada, sua história teve um fim inesperado. Em 2019, aos 42 anos, Caio sofreu um grave acidente de carro. Passou por cirurgias, ficou internado, mas não resistiu às complicações. Sua morte mostrou que nem mesmo a estabilidade profissional protege alguém dos imprevistos da vida. Essas histórias revelam um lado pouco discutido da fama precoce. Crianças que encantam o público, ocupam horários nobres da televisão e entram para a memória coletiva, mas que crescem enfrentando uma realidade dura, instável, muitas vezes, solitária. Quando os aplausos diminuem e as câmeras se voltam para outros rostos, o mundo fora da televisão nem sempre oferece o mesmo acolhimento. Por trás de personagens marcantes, existiam pessoas reais. Meninos e meninas com sonhos, medos, fragilidades e expectativas que foram interrompidas cedo demais. Alguns enfrentaram o abandono, outros a violência, a doença ou falhas que jamais deveriam ter acontecido. Nenhuma dessas histórias deveria terminar assim. Se você valoriza conteúdos que resgatam histórias reais, tratadas com respeito e profundidade, inscreva-se no canal. Aqui, a fama é vista além do brilho, e cada trajetória é contada com o cuidado que merece. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com quem também viveu essa época da televisão brasileira.